Nesse mês de dezembro, nós estamos com o mesmo tema de pregação: significado do Natal. Desde o início do mês, nós estamos falando sobre isso, sobre o significado do Natal. E tem tanta coisa que o Natal representa, né? Ele ficou reduzido. Ontem eu tive o privilégio de passar, aliás, eu acho que isso vai se repetir ao longo dos anos, acredito até que nas próximas 2 ou 3 semanas ainda deve ficar por lá. Se você não foi, está aí um convite para um programinha de final de semana, sexta ou sábado. Vá lá em Petrópolis, 1 horinha daqui de carro, e eles fizeram um mini gramado lá em Petrópolis, lindo, lindo, lindo. Está tudo iluminado, desde o Quitandinha, Praça da Liberdade. Eu morei lá em Petrópolis, né? Então eu conheço um pouco melhor, e é tão gostoso ver, está lindo, está bem natalina. A única coisa que foi engraçada ontem foi que na hora que a gente foi de carro, né, para parar, para tirar as fotos, mas caiu um pé d'água, irmão, mas um pé d'água que não dava nem para abrir um pinguinho da janela. Então o nosso Natal iluminado foi de dentro do carro, assim, a gente foi passando, foi vendo o pessoal encharcado de tanta água que caiu ontem lá em Petrópolis. Mas vale a pena, é um programinha gostoso, 1 hora, né, se tiver um carro, puder ir lá, vale a pena, está muito bonita a cidade. E eu estava lá olhando, né, toda a iluminação de Natal, tudo aquilo que a prefeitura fez, a cidade cheia, bonita, mas o Natal ficou reduzido, né, há um Papai Noel aqui, os motoristas de ônibus enfeitados de Papai Noel. Então você passa o ônibus, tem um Papai Noel dirigindo, e todo iluminado, está bonito, está muito bonito. Mas Natal é muito mais do que isso. Nós temos falado sobre isso aqui ao longo do mês, né, de dezembro. Natal representa muito mais coisa. E eu deixei essa última mensagem de Natal para hoje. Uma das características do Natal é essa. Eu queria convidar você a ler Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Versículo 14. 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que texto maravilhoso! Jesus nasceu. Isso aí a gente ouve em todo lugar, musiquinha de Natal, né? Eu passei lá em Itaipava ontem à tarde, e onde eu entrava, estava aquelas musiquinhas de Natal. É bonito, é gostoso. Então, ouvir sobre anjos cantando, Jesus nasceu, é bonito e virou clichê. Mas entender o que significa isso faz a gente amar ainda mais o próprio Jesus. E uma para mim, das mais lindas características de Jesus, como aquele que foi o maior presente de Natal para nós, é essa que eu acabei de ler. Eu queria rapidamente explicar isso aqui para vocês. Nós ganhamos Jesus. Jesus, ele foi alguém que nasceu de uma forma muito diferente de todos nós, né? Se você tem um filho, se você está querendo ter um filho, se você, enfim, tem sobrinhos, filho emprestado, você sabe como é que é essa história, né? Meu filho nasceu e eu já olhava para os meus 2 filhos, e você projeta um monte de coisa, né? Às vezes você se projeta nele, às vezes tudo que você não faz é se projetar nele. Não, minha vida não foi tão bem quanto eu esperava, então eu quero outro futuro para o meu filho, outro futuro para minha filha.
Às vezes você projeta tantas coisas ali naquela esperança, né? E de repente vem teu filho, tua filha com ideias geniais. Eu lembro que a minha primeira profissão, a que eu lembro de eu dizer que eu queria ser, era que eu queria ser arqueólogo. E aí meu pai, de onde você tirou isso, meu filho? Porque eu era fã do Indiana Jones. E o Indiana Jones era assim o cara da minha vida. Então eu descobri que ele era professor de história, de arqueologia. Eu falei, é isso que eu quero ser, papai, eu quero ser arqueólogo. Meu pai ficava olhando, mas arqueólogo, filho, você não tem noção do que você está pedindo, ainda mais no Brasil. Então assim, depois mudou tudo, né? Enfim, a vida mudou. E a gente vai, né? De arqueólogo fui para veterinário, de veterinário para astronauta, de astronauta assim. Então assim, a gente projeta coisas, mas Jesus, o nascimento dele, o pai dele projetou uma coisa para ele. Olha que coisa interessante, não sei se você já parou para pensar nisso. É tão grande, mas a gente não para pensar. O que o pai de Jesus projetou para o próprio Jesus, para o futuro dele? Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu com o objetivo de se doar, de se entregar. Jesus, ele não nasceu para conquistar coisas terrestres, para ter os melhores empregos na terra. Jesus nasceu para morrer, e para morrer por pessoas que ele nem conhecia, para morrer por pessoas que hoje, em 2017, estão aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, falando sobre ele. Olha que já começa linda essa história. E dentre tudo que a gente ganhou desse nascimento, a gente ganhou uma coisa muito importante. Tendo, pois, ou seja, recebemos, pois, a Jesus, que é Filho de Deus, como quem? Como grande sumo sacerdote. Essa é uma característica de Jesus que nós precisamos entender. E para a gente entender, a gente precisa entender um pouco da história. Porque para a gente entender isso de uma forma profunda e sair daqui ainda mais maravilhado com Jesus, é importante saber o que significa ser sumo sacerdote. Ontem uma amiga minha da faculdade, é impressionante como Deus faz as coisas e como dos momentos e das pessoas que você menos espera um direcionamento de Deus, a coisa acontece. Por isso que nunca desista de falar do Evangelho e do amor de Deus para ninguém. Para ninguém. Uma amiga minha da faculdade, que era aquela pessoa assim, mais improvável, mais anticristã, me mandou uma mensagem ontem, mas eu nem sei como ela arrumou meu telefone, porque a gente se separou, a vida separou a gente, e enfim, a gente foi para a Europa, e ontem meu telefone, meu WhatsApp, tem uma mensagem dela, eu olhei, e ela me perguntando, explica para mim, qual é a hierarquia da igreja metodista, tem pastor, depois de pastor vem o quê? Eu falei, o que ela está querendo? Não entendi a pergunta, e aí eu tive que responder com uma pergunta. Olha, quem ficou curioso com essa pergunta fui eu. Para que você quer saber disso? Você virou jornalista e quer fazer uma matéria falando mal dos cristãos, porque ela era totalmente anticristã. E aí ela me escreve e falou, não, eu estou começando a ter uma experiência com Deus e quero saber porque eu quero começar a entender melhor, eu quero inclusive ir na tua igreja. Eu falei, não estou acreditando. E aí fiquei uma hora ali com ela no telefone falando, eu até brinquei para ela, falei, tem uma classe de integração lá na minha igreja, que uma das aulas é 2.000 anos em 10 minutos, eu vou fazer isso aqui a pessoa que passou pela integração sabe, está rindo aí. E a gente ficou ali, ela sedenta, eu falei, gente, que coisa boa, Jesus nascendo na vida de alguém que não tinha, na minha concepção limitada, a menor condição de recebê-lo. Olha que coisa linda. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era de uma certa forma, era um emprego, era um cargo instituído por Deus, mas de uma certa forma ele virou emprego. Ele era um funcionário, vamos dizer assim, do Estado, das tribos de Israel. E dentre algumas outras funções e privilégios, ele tinha uma função que nem os sacerdotes tinham, só o sumo sacerdote tinha. Antigamente, se você for ler o Antigo Testamento, isso tudo está na Bíblia, a história é linda. Deus, ele se manifestava ao seu povo de uma forma muito física. Ele mandou que se construísse um lugar, um tabernáculo, uma tenda,
Pastor, nunca ouvi falar nisso, então eu vou te dar uma dica. Ano que vem, se matricula na escola dominical, classe Panorama Bíblico, você vai começar a ouvir sobre isso. E ele instituiu ali. E ele falou: olha, eu vou habitar no meio do meu povo. E tinha um lugar nessa tenda, ela era dividida. Algumas pessoas podiam entrar em alguns lugares, outros lugares elas não podiam entrar. E aí só os sacerdotes podiam estar ali, e em um lugar só o sumo sacerdote podia entrar. Esse lugar era chamado de Santo dos Santos. Era um lugar pequeno, no meio da tenda, coberto e fechado, onde ficavam os utensílios, a arca da aliança, tinha toda uma simbologia. E era tão sagrado, mas tão, que se alguém entrasse ali, morria. E mesmo o sumo sacerdote, se não tivesse tão bem assim, morria. E pior do que isso, ninguém podia entrar para tirar o cara morto. Ele tinha que entrar com uma corda pendurada, que presa na cintura, e essa corda tinha uns sininhos que ficavam balançando. Por quê? Porque ninguém era tão metódico, tão religioso, tão sagrado, que ninguém podia ali perguntar: oh, você está vivo? Você fala alguma coisa? Não podia. Ele de vez em quando fazia um barulho no sino, e aí os sacerdotes ficavam do lado de fora: ele está vivo, ele ainda está vivo. Porque se parasse o barulho muito tempo, eles puxavam a corda com o cara morto. Era nesse nível, era tamanha sagrado daquele lugar. E uma das funções desse sumo sacerdote, ele tinha uma grande responsabilidade. Ele entrava nesse lugar e ele era a única pessoa que podia orar nesse contexto vamos dizer assim, pelo perdão dos pecados daquela tribo, daquele povo. Ninguém mais tinha essa autonomia de orar para que os pecados daquele povo fossem perdoados. Ao longo da história, isso virou comércio, não é verdade? A história da igreja está aí para mostrar isso para a gente. Pecados começaram a ser perdoados através de dinheiro, através de indulgência. Você paga aqui, seu pecado é perdoado ali. Se o pecado for muito grande, paga um pouco a mais. E até hoje, infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Por que isso acontece? Porque pessoas pararam de ler a Bíblia. Pessoas ainda pagam nos dias de hoje para terem seus pecados, seus problemas resolvidos. E não é só, em várias religiões, de uma certa forma, é isso que acontece. Pessoas pagam para receber um passe para ter a semana garantida. Pessoas pagam para receber um objeto sagrado e uma pedra que vai trazer bons fluidos para sua casa. Pessoas fazem todo um estudo de iluminação para que a pedra tal combine com a pedra tal, e pagam caro para que aquilo ali esteja organizado, para que as luzes e os chakras da vida entrem na nossa casa. Pessoas pagam caro para isso. Pessoas pagam para que um guru entre na sua casa e diga os seus erros e te ajude a consertar a sua vida. Pessoas pagam muito caro para um alívio na sua vida, para se sentirem melhor. Pessoas têm pago para que a pessoa amada volte em 3 dias, não tem? Já recebeu esse papelzinho na rua? Já? Eu já. Eu trago a pessoa amada em 3 dias. Se quiser em 2 dias é mais caro ainda. Se quiser em 24 horas, igual o FedEx, né? Tem que pagar mais caro ainda. Pessoas pagam para terem conforto. E essa pessoa, esse sumo sacerdote, era o único que podia resolver esse problema, que podia orar pelo que a gente chama de expiação, de perdão dos pecados daquele povo. Ou seja, era uma nação que dependia de uma pessoa ocupada, privilegiada, e que se tivesse de mau humor, e que se morresse ali dentro, da oração não faz efeito. E aí vem Jesus. E dentre as muitas coisas que Jesus traz para mim e para você, dentre as muitas coisas que Natal significa para mim e para você, essa é uma delas, porque a Bíblia diz, olha, 3 versículos, gente, 3 versículos pequenininhos, nos dizem tanta profundidade, que fazem a gente sair daqui com tanta segurança em Deus.
Porque nós não temos um sacerdote como naquela época. Uma pessoa que, se entrasse em pecado, ia morrer ali dentro. Uma pessoa que, se orasse errado, se esquecesse o nome da minha tia, a minha tia não ia ser perdoada, ia ter que esperar o outro período para que a pessoa entrasse ali. E aí ia ter que mais. A Bíblia, ela conta histórias que pessoas sacrificavam animais, era um laticínio. Às vezes você lê na Bíblia 60 cordeiros, 100 cordeiros, 200 cordeiros, porque tinha todo um ritual, tinha que ser um cordeiro perfeito, sem defeito, era toda uma ritualística ali, religiosa também. Mas nós não temos esse sacerdote. Já imaginou? Você vir para a igreja, cada um vem com um bodinho. Os direitos humanos iam fechar todas as igrejas, cada um vem com um bodinho, domingo de manhã, e aí vem aqui, bota uma fogueira aqui, e todo mundo joga o bodinho, joga o cordeirinho, e vê aquela carnificina, aquele cheiro dele, devia ser um cheiro horrível, né? Já imaginou a gente fazendo isso até hoje? Tem gente que faz isso até hoje. Às vezes a gente fica com medo. É importante que você pare para pensar na profundidade do Evangelho. Por que você vê uma galinha morta numa esquina? Por que às vezes você passa numa esquina, em algum lugar tem um bode morto? Porque tem gente, tem religiões que ainda estão vivendo essa época, que ainda estão vivendo uma época em que o sacrifício te traz benefício, que ainda vivem uma época em que você morre de fome, mas você não pode matar uma vaca para comer. O seu filho pode morrer desnutrido, mas a vaca não pode morrer, porque senão você estraga todo um karma de gerações e gerações. Ainda tem gente vivendo essa vida. Tem gente que não tem nada. Eu vi um documentário um dia desses de um vilarejo que não tinha nada, não tinha comida, não tinha nada. As crianças subnutridas, morrendo de desnutrição, vacas andando. Eu falei, mas gente, por que não mata? Porque tem toda uma história de um sacrifício que você não pode. Tem gente vivendo isso hoje. Mas isso não está longe da gente. Tem gente vivendo isso hoje na cidade grande, trocando sacrifícios por benefícios, achando que eu preciso ser bonzinho demais para Deus me ouvir. Eu não sou digno de entrar na igreja, pastor. Pastor, minha vida está muito complicada, eu tenho que melhorar muito a minha vida para Deus aceitar. Ainda está vivendo nessa época, porque olha o que a palavra de Deus diz para nós, como Natal. Nós não temos um sacerdote como esse. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado se fez semelhante a nós. Que coisa linda, gente. Sabe o que você tem? Sabe o que é Natal para a gente? Natal para a gente é acordar de manhã e olhar que talvez o ano não tenha sido tão agradável, que talvez os maiores sonhos ainda não tenham acontecido, que talvez uma tragédia tenha feito parte desse ano na nossa vida, e que a vida não está tão boa assim. Olhar para a nossa condição, como diria Paulo, o que eu mais quero fazer eu faço, e às vezes o que eu menos quero fazer, o que eu mais quero fazer eu não faço, o que eu menos quero fazer às vezes eu faço. Olhar para tudo isso e falar, Senhor, eu glorifico ao teu nome, porque essa não é a forma que você tem julgado a minha vida. Essa não é a maneira que você tem olhado para mim e falado, ele é digno ou não é. Graças a Deus por isso, amém? Natal é saber que nós não somos perfeitos. Natal é saber que a vida não é perfeita, mas que nós temos um Deus perfeito, que entrou nessa posição de sumo sacerdote, daquele que nasceu para morrer, para que nossa vida fosse melhor. Isso é Natal. Natal é sair daqui nessa manhã, fala, Jesus, eu me constranjo, eu fico com vergonha de tamanho amor, de tamanha graça. E aí ele termina essa obra-prima desse texto lindo da Bíblia, dando uma aplicação. Porque se a gente ouve isso e é tudo muito religioso, tudo muito teológico, tudo muito, pastor, mas o que significa? Fica tudo igual.
Se a gente ouve isso numa dimensão de, mas então, vamos então sair daí, viver a vida doidada e fazer o que a gente quiser, porque o pastor falou que o nosso Deus, o nosso Jesus nos perdoa de qualquer jeito, a gente confunde tudo. Aí no final desse texto ele dá uma aplicação que é dele para mim, minha para você. Diante disso, diante dessa realidade, diante de um Jesus que se colocou nessa posição por nós, que fala, olha, eu tenho condições de te ajudar, você não precisa pagar, você não precisa de nada, você não precisa nem ser perfeito, porque você não vai conseguir. Eu te dou a prática é a seguinte, e ela engloba todos. O autor dessa carta, ele não fala para as pessoas, ele fala para ele, acheguemo-nos, é como se, olha, todos nós temos que fazer isso, acheguemos, por causa disso, portanto, acheguemo-nos confiadamente, junto, algumas traduções dizem, com ousadia, porque lembra daquela situação que eu falei, se a pessoa se achegasse no Santo dos Santos, ela era muito abusada para chegar perto dele naquela época, ela era muito sem noção até, porque ela ia morrer, e a Bíblia diz que isso mudou, a Bíblia diz que agora é o contrário, agora a Bíblia diz, olha, essa é a prática, acheguemo-nos confiadamente, com ousadia, junto a esse trono, a esse santo lugar, cheio de graça, cheio de amor, sem culpa, sem preço para pagar, sem religiosidade que escraviza. A fim de quê? Qual o objetivo disso? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que coisa linda. Tem ocasiões da nossa vida, gente, que a gente precisa de misericórdia, que a gente precisa de graça, que a gente precisa de socorro. Tem ocasiões da nossa vida que tudo bagunça. Essa semana eu vivi uma dessas, recebi 3 informações seguidas. A primeira já foi igual você vê, né, quem gosta de MMA, quem gosta de vale tudo aqui, sabe o que eu estou falando, é aquela sequência ali, que vai assim, o cara bota um depois do outro, né? Tá todo mundo lutando muito bem, até que o cara vem e acerta um, direita, esquerda, aí o cara bambeia no outro, no terceiro o cara cai e já ficou ali. Foi assim que aconteceu comigo essa semana. Recebi um, recebi outro, e quando eu achei que estava tudo muito bem, não sei quem já tentou pegar onda aqui, eu já tentei aprender a pegar onda. Quando eu comecei a ficar em pé, aí eu fui para o outro lado, preferi o windsurf, que eu amo de paixão, e nunca aprendi a pegar onda direito. Mas quando eu estava aprendendo a pegar onda, era a mesma coisa. Meu maior problema não era a onda em si, eu até conseguia ficar em pé. Meu maior problema era um negócio chamado arrebentação. Aquilo ali literalmente arrebentava comigo. Sou pequenininho, não tinha tanta força para remar, e aí vinha, eu olhava e falava, agora está na hora de entrar, aí vinha aquela onda mais, quando eu sempre entrava na hora errada, aí entrava, vinha uma onda, buf, aí já perdi a respiração, não, vamos embora, aí subia, quando eu vinha respirar, vinha uma segunda, aí eu já me afogava, quando vinha a terceira, eu dizia, virava a pranchinha para areia, aí fazia aquela pose de bonitão, né, chegar a pegar altas ondas, não peguei nada. Era um problema, porque vem a segunda, quando você acha que acabou, vem a terceira, já era, para mim já era. Preferi ficar com a vela ali do windsurf, que ela te leva mais rápido. Então, tem momentos que acontece isso com a gente. Tem momentos que a gente precisa de misericórdia e de socorro. Tem momentos que as coisas saem dos eixos. Tem momentos que a vida não é tão doce, né? Tem momentos que a gente precisa de reconhecer, e não só de reconhecer, mas de estar em um ambiente em que as pessoas reconheçam que isso possa acontecer. Sabe uma das coisas que me afastou da igreja num determinado momento? A palavra santidade, ela foi muito mal colocada, porque isso começou a excluir pessoas, e eu me sentia sempre aquém daquele grupinho. Eu olhava e falei, gente, mas como é que esses caras têm essa vida tão santa que eu não consigo nunca? E eles ficavam e se fechavam e se excluíam. E eu falei, gente, eu nunca vou alcançar esse nível aí, essa fase aí que não dá. E tem lugares que você entra e que é tão fechado, e que é tão complicado, e que é tão difícil. Tem momentos que a Bíblia precisa falar isso para você. Olha, se achegue ao trono da graça, quando tudo parecer complicado.
Quando você precisar de misericórdia, de graça, de socorro, você não é o fim. Essa é a palavra do Natal. Quando a gente precisa de graça, quando a gente precisa de misericórdia, quando a gente precisa de socorro, qual é o primeiro pensamento? Acabou, é o fim. Não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais condições. Mas olha o que a Bíblia diz, diante desse sumo sacerdote chamado Jesus, a Bíblia fala para nós nessa manhã, olha, se achegue aí. Se achegue aí. A fim de quê? A fim de alcançar misericórdia, graça e socorro em ocasião oportuna. Se essa é uma ocasião oportuna, essa é uma manhã de se achegar a Deus. Ó Deus, me socorre aqui, está complicado. Não sei, daqui a uma semana vira o ano e não sei como é que vai ser não. Se é o contrário, se você já passou da arrebentação e está lá olhando o surfistinha tentando atravessar a onda e está rindo da cara dele, porque isso também acontece, né? Ser humano é ser humano. Está na hora de você olhar e criar um ambiente nesse lugar para que essas pessoas sejam acolhidas com graça, com amor, para que o socorro e a misericórdia de Deus venham. Amém, queridos? Amém. Não tenhamos passado por situações de graça, de necessidade de graça, necessidade de socorro. Como eu falo sempre para vocês aqui, um dos maiores privilégios que eu tenho como pastor não é pregar. Pregar é gostoso. Pregar, eu amo pregar, eu amo falar a palavra do Senhor, mas um dos maiores privilégios que eu tenho como pastor é o meu gabinete pastoral. Quando ele está vazio e quando ele está cheio. Quando ele está vazio, porque é um dos melhores momentos da minha vida para ouvir a voz de Deus, ler a palavra do Senhor, me ajoelhar, chorar na presença dele. E quando ele está cheio, é porque eu tenho o privilégio de ouvir situações de pessoas e poder ser um agente de dizer, olha, se é uma ocasião oportuna para pedir socorro, vamos ajoelhar aqui, vamos pedir ao Senhor. E Ele vai dar misericórdia, vai dar graça, vai dar socorro. Amém? Eu quero orar por isso, porque eu sei que na minha vida há 3 situações, nessa semana, 3, em que eu preciso pedir socorro para Deus, não necessariamente por mim, mas por situações perto de mim, que eu ouvi. E a gente tem que ter, como eu falei no domingo passado, a gente tem que ser como criança, né? Jesus pegou as criancinhas e trouxe, falou, você tem que se converter como ela. A gente tem que ter a humanidade. Hoje eu conversava com o Alberto Constantino, como a Bíblia é humana, né, gente? Como a Bíblia tem medo, tem ansiedade, tem insegurança, e aí vem Deus e vem com a parte espiritual e fala, fica tranquilo, e dá essa palavra para nós. Eu sou o sumo sacerdote. Sabe aquela figura que era intocável? Sou eu agora. Eu morri por você. Se achega perto de mim. Eu vou te dar misericórdia, eu vou te dar socorro numa ocasião oportuna. Se essa é uma ocasião oportuna, eu queria orar pela sua vida. Natal é isso. Além das melhores qualidades, além dos panetones de chocolate, Natal é achar socorro e misericórdia diante do nosso sumo sacerdote em ocasiões oportunas. Eu queria que você terminasse essa manhã colocando a sua vida, colocando a sua família, colocando talvez situações próximas. Uma das que eu vou colocar não é minha, mas é muito perto de mim. Eu queria convidar você a praticar isso que nós acabamos de ler. Acheguemo-nos, portanto, ousadamente, confiadamente, junto ao trono da graça, para que possamos receber, sem pagar, misericórdia, graça e socorro em uma ocasião oportuna. Amém?